O próximo apresentador é o Eduardo Silveiro da Silva. Ele vai apresentar a construção de um panorama colaborativo da disponibilidade de geoportais brasileiros. Ele é engenheiro cartógrafo pela Prefeitura de Guaíba, no Rio Grande do Sul. Engenheiro cartógrafo, agrimensor e mestre em ciências geodésicas pela Universidade Federal do Paraná. Atua atualmente como engenheiro na Prefeitura de Guaíba e é doutorando pelo programa de pós-graduação em Ciências Geodésicas pela Universidade Federal do Paraná. Eduardo, sinta-se à vontade, bem-vindo, obrigado pelo convite e pode tocar a sua apresentação aí. Olá, boa tarde a todos, eu me chamo Eduardo, eu vou seguir aqui com a apresentação da construção de um panorama de geoportais brasileiros, né? Deixa eu ver como é que eu faço para compartilhar a tela aqui. Tem um botão verde na parte aqui. inferior. Isso, deixa eu... Aqui, tá todo mundo vendo minha tela? Sim. Bom, deixa eu iniciar a apresentação aqui. Bom, então, eu sou atualmente vinculado ao programa de pós-graduação em Ciências Geodésicas da UFPR e eu estou trazendo aqui uns resultados aqui de um levantamento, uma pesquisa que eu tenho feito junto com a Silvana Camboim, e foi submetido um artigo para o Boletim de Ciências Geodésicas e aqui a gente está trazendo os resultados principais aqui, né? Então, da onde que veio essa motivação aqui desse estudo, né? Acho que todo mundo aqui já deve ter acessado o portal da INDE, né? Na apresentação do Rogério Borba, ele trouxe ali vários números ali, né? A situação que eu peguei aqui foi no dia 21/9, né? Então, talvez tenha uma pequena defasagem ali com o que o Rogério apresentou, né? E aqui eu peguei só a situação do portal, o que está disponível efetivamente ali para o usuário, né? Até por isso que eu fiz aquela pergunta para o Rogério, né? Que dentro daquelas 77 instituições, né? Será que não tem outras, né? Que algumas instituições que estejam, digamos assim, aderidas à INDE, mas que ainda não compartilham seus recursos, né? Então, quando a gente entra lá no portal, esse aqui é o visualizador, né? A gente tem aqui a listagem das instituições, né? Federais, estaduais, municipais e acadêmicas, né? E quando a gente vai adicionar aqui as camadas, né? Aqui em setembro agora eu encontrei ao todo 55 nós, né? Pertencentes aí a 39 instituições, né? Das quais 32 tinham pelo menos uma camada em WMS, né? Operante ali no portal da INDE, né? Totalizando aí mais de 17 mil camadas, né? Da mesma forma, né, eu fiz isso para o catálogo de metadados, então a gente tem a listagem ali no site também das instituições, né, dos 55 nós, das 39 instituições existentes, 29, né, tinham, né, nesse dia que pelo menos um metadado compartilhado ali no portal da INDE, né? Aí com mais de 40 mil metadados ao todo. Só que aqui a gente tem uma situação de todas as instituições que estão integradas à Índia, né? E, e a gente se perguntou nessa pesquisa, né? O nosso problema de pesquisa foi saber, a gente iniciou perguntando onde é que estariam os dados municipais, né? Tendo em vista que a gente tem 5.570 municípios, né? E a gente encontra no portal da INDE majoritariamente, né, instituições federais e estaduais, né? Apenas duas ali a gente consegue algum dado, né, ou metadado através do portal da INDE, né? Então, o nosso problema de pesquisas foi primeiro, né, descobrir a quantidade
de municípios que compartilham alguma informação, mas que não estão integrados na Índia, e num segundo momento a distribuição espacial desses locais que compartilham, né? Então, o nosso foco aqui foram os geoportais não integrados à Índia, né? Então a gente queria descobrir qual era o estado disso, de disponibilidade desses geoportais no Brasil, tendo em vista que a quantidade, a distribuição atualmente é desconhecida, né? Então, primeiramente, a gente teve que definir, né, o que era um geoportal, né? Então, a gente sabe que num geoportal podem existir várias funcionalidades, né? Mas tem algumas funcionalidades que são mais recorrentes, né? Que se repetem, né, em mais geoportais. A gente fez uma pequena busca na literatura sobre definição de geoportal e a gente encontrou, né, algumas características principais, como o acesso dos dados geográficos pela internet e a questão da interatividade, né? Ou seja, você ter a capacidade, o usuário ter a capacidade de controlar as camadas, né? Ou seja, ativar e desativar layers, né? O controle da escala, aumento, diminuição da escala, de visualização do mapa, e o movimento em si do mapa, né? Ou seja, movimentos norte-sul e leste-oeste do mapa, né? Então, no momento que a gente encontrava uma página na internet que atendia a esses requisitos, no âmbito da nossa pesquisa, ela era considerada um geoportal. Bom, e como é que a gente atacou esse problema, então, né? A gente teve que criar uma metodologia de busca, né? Então, tendo em vista que a gente tinha 5.570 municípios, a gente tinha que fazer essa busca em um determinado escopo, né? Que a gente pudesse fazer do início ao fim. Então, a gente atacou isso em várias frentes, né? Uma delas foi utilizando o mecanismo de pesquisa da Google. A gente definiu algumas palavras, a gente escolheu algumas palavras-chave relacionadas com geoportais, né? Por exemplo, IDE municipal, estadual, federal, infraestrutura de dados espaciais, web, geoportal, WebGIS e mapa interativo. E associado a essas palavras, a gente colocava o nome do local, do município ou do estado que a gente estava buscando. E a gente limitou essas buscas, né, aos primeiros 10 resultados de cada pesquisa. Então, inicialmente, a gente começou essa busca no estado do Paraná, a gente buscou nos 399 municípios, mas na medida em que a gente foi encontrando mais geoportais espalhados no Brasil, a gente resolveu expandir isso para o Brasil todo. E aí a gente teve que ter um critério de escolha, né, da amostra que a gente ia, da nossa amostra de busca, né? Então, na literatura a gente encontrou alguns artigos que apontavam para municípios com maior arrecadação, que maior porte populacional, que poderiam ter mais condições de ter uma infraestrutura de dados espaciais. Então a gente acabou seguindo essa linha, né? A gente procurou buscar em municípios com população acima de 100 mil habitantes, porque a gente entendeu que a gente teria mais chance de encontrar esse tipo de infraestrutura. Outra frente de busca foram as páginas institucionais, ou seja, a gente procurava também procurou nas páginas de prefeituras mesmo, lá nas seções de serviços ao cidadão, né, para ver se tinham links para geoportais. A gente também usou dados de questionários que foram aplicados em 2020, foi publicado na Revista Brasileira de Cartografia, onde a gente propôs um índice para avaliação de municípios, e aí a gente tinha lá alguns dados de municípios que tinham alguma solução de compartilhamento na web. Também selecionamos 39 grupos de Facebook e páginas da internet, grupos relacionados aí a geotecnologias. Então, a gente ia em cada um desses grupos e ia buscando, através daquelas palavras-chave, buscando links para geoportais, né? E na medida em que a gente ia encontrando essas soluções,
a gente acabava buscando também no site das empresas que desenvolveram aqueles geoportais, né? Então a gente ia lá e buscava nos portfólios do site das empresas e também nos clientes que ela atendia. E também uma outra busca que a gente fez foi em municípios que já tiveram editais de licitação para contratação de sistema de informação territorial, né? Isso aí a gente se baseou numa pesquisa no Beato de Lázaro, publicada agora em 2021, que ela avaliou 50 municípios, 50 editais de licitação. Então então, ao todo, a nossa abrangência de busca foi em 999 municípios. A lista completa tem aqui disponibilizada nesse link aqui num servidor Figshare. Bom, e o que a gente encontrou, né? O nosso foco eram municípios, né? Só que no decorrer da busca a gente encontrou também outros geoportais de outras esferas, né? Então, encontramos 59 geoportais nacionais, então completamos em 100% do território, né? Um país. Encontramos 17 geoportais regionais pertencentes a 9 estados, 82 geoportais estaduais pertencentes a 20 estados, né? Então aqui a gente fez uma busca nas 27 unidades federativas com aquelas palavras-chave, e encontramos 274 geoportais municipais pertencentes aí a 237 municípios, ou seja, a gente fez uma busca ao todo em 18% dos municípios brasileiros, sendo aí total encontrado 432 geoportais. Então, todos os endereços dos geoportais encontrados também estão disponibilizados num servidor lá no Figshare. Bom, então nosso objetivo aí era ter uma distribuição espacial também dos municípios que tinham essas soluções, né? Aqui nesse mapa à esquerda, em verde, a gente tem os municípios onde a gente realizou as buscas, né? Dá para ver aqui que o Paraná está todo coberto, aqui que a gente fez a busca em todo ele. E os municípios onde a gente buscou, eles recobrem aí todos os estados aí do Brasil, né? E aqui no mapa à direita a gente encontra também a proporção de municípios buscados em cada estado. Então, aqui no caso do Paraná foi 100%, aí Santa Catarina a gente buscou em vários municípios lá. No Distrito Federal, né, como tem apenas o Brasília lá, ele acabou ficando com a porcentagem 100% também. E, né, pegando toda essa proporção aqui geral, a gente chegou numa taxa aí de sucesso a gente recobriu aí 15% da área territorial brasileira, né, esses municípios. Bom, aqui é o panorama preliminar, né? Por que eu digo que é preliminar, né? Porque essa pesquisa ela se baseou numa amostra aí de cerca de 1.000 municípios e para um determinado tempo, né? Então, numa data, né? Então, a gente sabe que tem municípios que podem, com o tempo, passar a contratar soluções de compartilhamento e tem outros que podem deixar de disponibilizar seus recursos na web, ou, inclusive, passar a se integrar à INDE, né? Se aderir à INDE. Então, a gente entende que essa aqui é uma situação preliminar, né? Que teria que ser feita a busca em todo o território, não apenas nessa amostra. Então, mas aqui a gente tem um resultado interessante, né? Aqui para os geoportais regionais, a maior concentração aqui ficou para o estado do Amazonas e São Paulo, e concentrações menores aqui, proporções menores para o Centro-Oeste, aqui, Nordeste, né? E no caso de geoportais estaduais, a maior concentração ficou aqui no estado do Rio de Janeiro, São Paulo, aqui na região sul, principalmente, mas também tem alguns aqui na região nordeste, e uma menor consideração nos estados aqui do norte.
E aqui o nosso foco principal, aqui esse mapa aqui em laranja, aqui à esquerda, a gente encontrou uma maior concentração de geoportais na região sul e sudeste, principalmente, e aqui uma concentração menor de geoportais na região norte. Aqui no sul, em, aqui Paraná, São Paulo, aqui ficou entre 47 até 58 geoportais encontrados. E, bom, aqui à direita, em verde, a gente tem o sucesso das buscas, no caso, né? Então, a gente tem aqui a proporção entre o quanto a gente buscou em cada estado e o quanto a gente encontrou, né? Então aqui tem uma questão interessante, né? Que no caso do Distrito Federal, como era um município só, a gente fez a busca, encontrou um geoportal, então foi 100% de sucesso. E no caso de Roraima também, né? Teve uma alta taxa, tendo em vista que Roraima é um estado que tem apenas 15 municípios, né? Então, nas poucas buscas que a gente fez, a gente encontrou algo lá, então a taxa dele de sucesso ficou bem alta, né? Né, um resumo dessa taxa total aqui é que a gente chegou em 24% dos municípios buscados, 24 dos municípios com geoportal, né? Quer dizer, é como se a gente dissesse que a cada 4 municípios em que a gente buscava, pelo menos um deles tinha alguma forma de compartilhamento através de algum visualizador geográfico, né? Então, se a gente fosse expandir esse número para todo o Brasil, daria como se tivessem mais de 1.300 geoportais espalhados por aí que poderiam, de repente, ser integrados à Indy futuramente, né? Bom, então a gente sabe que esse é um panorama preliminar, né? Então ele tem uma determinada validade, ele temporal, e a gente queria que isso fosse completado no decorrer do tempo, tendo em vista que tem muitos municípios onde a gente não realizou essa busca. Então a gente pensou em desenvolver um portal, um geoportal dos geoportais, né? Então a gente queria fazer um mapa colaborativo que permitisse que vários usuários de cidades diferentes pudessem acessar esse portal e enviar para esse servidor as URLs de geoportais existentes que a gente ainda não, que a gente desconhece, né? Então, a gente propôs um sistema que ele divide os usuários em 3 tipos. O usuário visualizador, que é o usuário que ele tem acesso ao mapa, mas ele só visualiza, ele só pode consultar o mapa e fazer buscas de geoportais. Usuário editor, que daí ele é um usuário que pode acessar a página, mas ele faz um cadastro antes e posteriormente ao cadastro ele pode enviar edições ao mapa, incluir links, editar links ou remover as URLs dos municípios. E o usuário administrador, que aí é o perfil que vai fazer grandes modificações no sistema, vai fazer a manutenção do sistema, vai manter o banco de dados, fazer as correções na página. E aqui em verde a gente tem 3 atores aqui que a gente chama são atores que mais indiretos aqui, mas que fazem parte desse sistema proposto, né? No caso, a OGC, por manter os padrões de compartilhamento que são utilizados na página. No caso, a gente usa o padrão WMS para compartilhar os dados. O OpenStreetMap, tendo em vista que a gente usa a camada base deles, e o IBGE, né, por fornecer aí os dados dos limites municipais, dos estados que fazem parte da plataforma. Aqui está a arquitetura atual do sistema. No caso,
a gente tem basicamente é um usuário aqui que pode estar conectado à internet, num computador aqui, e ele se loga no sistema, aqui nos geoportais, chamado Geoportais Brasil, e nesse sistema ele tem a camada base do OpenStreetMap, e esse sistema ele se comunica com um banco de dados geográficos em PostgreSQL, com a extensão PostGIS, e ele se comunica aqui através do PHP. E esse banco de dados aqui, ele é publicado na internet através do servidor de GeoServer, e a página em si ela é exposta através do Apache. E para o funcionamento desse geoportal, a gente utilizou a linguagem JavaScript, HTML, CSS e plugins também do Leaflet e do Bootstrap. E atualmente a gente todo esse sistema ele está dentro de um container Docker para ser disponibilizado na web. Bom, aqui tá a página, no caso, quem quiser acessar pode entrar ali, pode entrar como usuário só visualizador, né, sem precisar se cadastrar. Então é www.labgeolivre.fpr.br/geoportais_Brasil. Então, para quem tem mais familiaridade com programação, também aqui tem disponibilizado o link lá do repositório lá no GitHub. Todo o código desse sistema ele foi disponibilizado lá. Então, a ideia é que essa página ela tenha atualizações futuras, né? E basicamente o usuário ele entra aqui nessa parte esquerda aqui, ou ele acessa sem login, né, apenas para visualizar dados, ou ele entra com usuário e senha aqui, mas daí antes ele faz aqui um pequeno cadastro aqui à direita. Bom, aqui é a imagem já do sistema, né? Após fazer o login, o usuário ele se depara aqui com os pontos aqui, esses balõezinhos, cada um deles é um município que tem algum geoportal. E se caso o usuário deseja enviar alguma URL para esse mapa, ele entra aqui com a sigla do estado, o nome do município, e aí digita aqui a URL. Aqui à direita está um exemplo de uma consulta aqui, lá em Itatiba, em São Paulo, onde o usuário clica aqui no balãozinho do município e ele tem acesso aqui ao link daquele geoportal. Bom, dado esse panorama e essa plataforma, uma outra pergunta que a gente acabou fazendo, né, a gente se perguntou por que em determinados municípios, né, a gente teria alguma solução de compartilhamento geográfico na web e em outros não, né? Então a gente tentou encontrar fatores que fossem correlacionados com essa disponibilidade de geoportais. Então, para isso, a gente utilizou o cálculo dos coeficientes de correlação de Pearson, né, que ele é um coeficiente baseado na variância e covariância de conjuntos de dados. Então, um conjunto de dados que a gente tomou como base foi a disponibilidade dos geoportais dos 999 municípios, e o outro conjunto de dados que a gente avaliou foram 20 características de cada um desses municípios, né, tomadas lá no IBGE. Então, esse índice ele varia de -1 a 1, né? Quando ele dá -1, ele indica uma correlação inversamente proporcional entre as variáveis. Quando ele dá 1, é uma correlação proporcional, e quando ele dá 0, ele indica que não há correlação entre aquelas variáveis. Então, a gente investigou essas 20 variáveis. Então, algumas variáveis são relacionadas à geografia e outras relacionadas à população, impostos, economia. Então, se era capital, se era a região geográfica que pertencia àquele município, ao estado, população, região metropolitana. Então, a gente pegou todas essas variáveis
E aí as maiores correlações, as correlações mais significativas, a gente encontrou aqui para a população estimada e valores adicionado bruto, impostos e PIB. Então, correlações aí de 40%, mais ou menos. E a gente encontrou correlações aí pouco significativas aí para fatores relacionados à localização dos municípios. Então, todo esse estudo ele tá em vias de publicação agora no Boletim de Ciências de Geodésia e logo vai estar aí disponível. Então, a minha apresentação era isso. E eu gostaria de agradecer aí o convite do evento e caso alguém tenha alguma dúvida mais específica ou quiser me contatar, esse daqui é o meu endereço de e-mail, aqui, meus dois e-mails. Fico aí à disposição para perguntas. Eduardo, muito obrigado pela sua apresentação, mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, de estar aqui compartilhando um pouco da tua pesquisa. Acho bem bacana essas iniciativas de fazer um diagnóstico, talvez não um diagnóstico, mas um inventário, né, da situação dos geoportais e dos canais para divulgação dos dados geográficos, né? Eu acho que você jogou luz numa questão importante. Poxa, apesar da gente ter um canal tão importante, tão valioso como a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, né, temos vários outros dados que não são acessíveis por ali, que deveriam, assim, pelo menos no campo teórico, e não estão por diferentes motivos que a gente sabe bem, né? Às vezes é, é entender a importância desse ato, o processo de manutenção. Às vezes o geoportal é criado por uma empresa externa e o serviço acaba e os técnicos não têm capacidade de manter, alterar, evoluir a plataforma, né? Enfim, tem uma lista grande, acredito eu, pelo menos com base no que eu observo. Eu compartilhei o link da tua página aqui no chat para todo mundo, para ficar mais fácil. Depois fica, quem não viu, está no chat, eu coloquei, eu puxei do slide do Eduardo e colei aí no chat. Eduardo, uma dúvida que eu fiquei aí da tua apresentação, talvez eu tenha perdido. Como é que você escolheu os 999 municípios? Eu entendi que foi numa abordagem amostral estatística, né? Mas como é que você, dos 5.500, eu já nem lembro mais quantos, municípios, você pegou esses quase 1.000? Isso, então, como a gente fez o seguinte, a gente partiu do pressuposto, né, com base em alguns artigos que a gente encontrou, assim, na literatura, de que municípios com maior porte populacional a gente poderia ter mais chances de encontrar ou uma infraestrutura de dados espaciais ou um geoportal, né? E aí, então, a gente pegou as classes de população, né? E aí a gente definiu, né, que a gente buscaria somente em municípios aí com mais de 100 mil habitantes, né? Só que, claro, os municípios com mais de 100 mil habitantes, só eles não dão esses 999 municípios. Porque antes de fazer fazer a busca nesses municípios, a gente fez uma busca nos municípios todos do Paraná, no caso. Então, a gente fez a busca dos 399 municípios, depois a gente buscou nos restantes do Brasil que eram acima de 100 mil habitantes, e na medida em que a gente ia fazendo essas buscas, a gente ia lá e buscava também em municípios onde a gente encontrava listado lá no portfólio das empresas, que aquela determinada empresa ela atendia atendeu aquele município para algum trabalho específico lá que a gente julgou que era provável ter um geoportal lá. Daí a gente ia lá e fazia uma busca também naquele município. E aí foi fazendo essa soma desses locais, a gente chegou numa amostra total de 999 municípios.
Entendi. Não, bacana. Uma curiosidade que não é o objeto da tua pesquisa, mas eventualmente quando você fez a tua busca, examinou ferramentas, imagino eu, né? Você chegou a encontrar algum tipo de scrapper, de robô dedicado a encontrar serviços da BMS, por exemplo, ou algum outro tipo de recurso de dados geográfico, uma espécie de Google focado, dedicado a, a dados geográficos? Você chegou a cruzar com alguma coisa assim? Eu encontrei, assim, na verdade, eu encontrei apenas. Eu encontrei alguns relatos na literatura sobre algum tipo de mecanismo de avaliação, de busca, assim, mas eu confesso que eu não consegui encontrar algo, assim, que eu consegui utilizar, assim, na prática, né? Mas com certeza existe isso. Nem para você usar como ferramenta, não. Seria mais nessa ideia, né? Algum serviço. Eu só conheço um e eu acho bastante interessante, assim, sabendo lá como é que é a mecânica. Minha área é com computação, né? Então, conhecendo lá a mecânica por trás, etc., acho que tem um potencial também interessante, né? No sentido dependendo da estratégia que você utilizar, também pode ser um bom prospector, né? Eu acredito que lá acho que na Inspire, na página da Inspire tem algo assim, mas é mais assim para se avaliar pontualmente algum serviço, assim, né? Avaliar a qualidade do serviço, se ele atende aos padrões deles, eu acho. Eu encontrei algo assim que eu me lembro agora. Eu coloquei até no chat, para quem tiver curiosidade, o único que eu conheço, assim, nessa, Uhum. nessa abordagem de ser um robô e tal. E temos uma pergunta aqui do Rogério Borba, que estava apresentando antes de você, Eduardo. Ele deu parabéns pela sua apresentação e o seu trabalho é importante para que mais instituições públicas possam ser convidadas a fazerem parte da INDE. Perguntas. 1. Chegou a verificar qual deles usam protocolos OGC? 2. Pode compartilhar as URLs dos geoportais ou serviços que foram encontrados na tua pesquisa? Bom, obrigado aí pelo questionamento. Nesse caso, nessa pesquisa, a gente não chegou tão a fundo assim, a gente não avaliou cada geoportal, quais dados eles compartilhavam ou se tinha algum serviço WMS, devido à grande quantidade de municípios que a gente acabou buscando, né? Mas é super importante isso, talvez como um trabalho futuro, né? Aí, tendo, né, a informação de onde existe, né, a gente começar a fazer uma análise do que é disponibilizado, né, de tanto de serviços quanto dados em cada local, e se eles atendem aos padrões existentes, né? E a segunda pergunta, qual que era mesmo? Se poderia compartilhar Ah, sim. as URLs para que elas fossem convidadas Ah, a isso é. aderir. Tá, aqui a gente tem, deixa eu ver, eu tenho aqui, ó, nesse link aqui, ó, deixa eu até colocar aqui, eu acho que no É, chat, copia e bota no chat aqui. vou Só colocar que aqui. quando tem uma listinha que é to, ali você escolhe para quem vai. Você tem que Ah, tá. botar para todo mundo. Ah, tá, vou colocar Senão aqui, só deixa eu vai ver. para mim e para você. Ah, aqui, tá, Agora pronto. foi, agora foi. Agora foi Daí tudo. ali tem um repositório ali, né, no Figshare, que é um tabelão ali que tem todos os links, né, tanto nacionais, estaduais, regionais, e daí uma outra fonte é que é próprio já o portal também, né, então dá para vir aqui, dando um zoom aqui, clicar aqui e pegando aqui os links também, né, que esse aqui está um pouquinho mais atualizado, no Geoportal hoje está um pouco mais atualizado do que essa lista do Figshare, né? Dá para ir clicando aqui. E aí, como eu disse, né, a gente
Nesse caso, nesse aqui é um caso em que o sistema ele foi desativado, né? É um exemplo de uma atualização, por exemplo. Mas a gente, por exemplo, em Laranjeiras do Sul aqui, tu clica, tu vai ser redirecionado lá para o geoportal, né? Então, aqui a gente tomou como base o critério de aceitação foi aquelas funcionalidades, teria que ter, se ser capaz de acessar via web algum dado geográfico, ligar, desligar as camadas, aumentar e diminuir a escala e movimentar o mapa, né? A gente fez, há alguns anos atrás, a gente chamou de geolista, uma lista de fontes de dados geográficos, não era necessariamente geoportal, mas simplesmente um site onde você podia baixar formatos de arquivos típicos de SIG, né? E a gente chegou a uma lista de 600 e alguma coisa, não me recordo. E eu lembro que era difícil você manter a lista viva, não apenas porque surgiam novas fontes, mas também porque várias saíam do ar, assim, impressionante, Exatamente. né? A volatilidade dessas fontes de dados, assim, na época, eu lembro que eu fiquei um pouco até assustado, principalmente porque naqueles dados geográficos que estavam disponíveis ali, agora não estão mais, eventualmente foram até para uma outra fonte, mas eventualmente eles deixaram de estar acessíveis ao público, né? Ou até mesmo outros setores dentro daquela prefeitura. Então, se perdeu um legado de dados, né? Muitas vezes com dinheiro público e etc. Tem toda uma questão em cima disso. Né? E tem também uma outra questão que tem muitos municípios que eles disponibilizam dados ali, mas por exemplo, às vezes é disponibilizado, por exemplo, só o shapefile ou o PDF que contém um mapa ali, né? Então você tem você consegue baixar, né? Mas você faz o consumo local, né? Ou seja, você não tem a questão da interatividade ali, né? Na web, né? Então aqui nesse mapa a gente traz aí essa questão, né, da interatividade com o dado, né? Então, quando a gente abre um PDF de um mapa na web, geralmente do plano diretor ou dos bairros, né, que tem muito nos municípios que a gente encontrava, mas a gente poderia até movimentar, às vezes, o mapa ali, dar um zoom da visualização, mas a gente não podia ligar, desligar camadas, por exemplo. Então, a gente não podia incluir no mapa porque ele não atendia todos os critérios, mas a gente sabe que estava sendo compartilhada a informação lá. É importante mesmo. Uma errata que eu faço para todo mundo, quando eu botei o link, eu tomei a iniciativa de botar o link do Geoportais Brasil, eu acabei botando HTTPS na URL, e parece que HTTPS não está abrindo. Eu vi aqui HTTP, eu me corrigi, tá? A Cláudia fez o favor de avisar que o link que eu tinha posto, eu que copiei do slide do Eduardo, não estava funcionando. Aí eu olhei aqui e já vi, era isso, que eu tinha botado HTTPS por padrão, já por impulso, mas é HTTP. Só fazer essa errata aí. Bem, Eduardo, muito obrigado pela tua apresentação, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade de estar conosco aqui. Boa sorte aí. Acho que você está na reta final da tua pesquisa, né? Boa sorte e agradeça-se o Vana a mim por ter feito essa ponte contigo. Ela sempre nos ajuda, sempre nos apoia aí, temos grande estima por ela. E seja na tua condição de aluno de pós-graduação lá na Federal do Paraná ou como parte do corpo técnico da prefeitura, deixa as portas abertas aqui para Bigis, o que a gente puder ajudar vai ser de grande prazer. Tá? Espero que esse seja aí o primeiro contato de muitos. Muito obrigado, agradeço novamente aí ao convite do evento e quem sabe nos vemos aí nos próximos eventos, próximos anos aí. Muito em breve. Muito obrigado.